os jesuítas? De onde vieram? Qual sua origem? Através da história, mitos e lendas rodearam essa ordem que foi fundada em 1540 por Inácio de Loyola. Nesta mesma época, surge William Tyndale na Inglaterra. Tyndale graduou-se na Universidade de Oxford em 1515, onde estudou as escrituras no hebraico e no grego. Quando tinha 30 anos, fez uma promessa que haveria de traduzir a Bíblia para o inglês, a fim de que todo o povo, desde o camponês até a corte real, pudesse ler e compreender as escrituras em sua própria língua. Com esse desejo em seu coração, Tyndale partiu para Londres em 1523, buscando um lugar que pudesse dar início ao seu projeto. Em 1524, Tyndale foi obrigado a deixar a Inglaterra e partir para a Alemanha, para dar continuidade ao seu trabalho em vista das grandes perseguições por parte da Igreja Católica. A proibição da leitura da Bíblia gravou-se de tal maneira que até mesmo se uma criança recitasse a oração do Pai Nosso em inglês, toda a sua família era condenada a ser queimada na estaca. Fale, criança. Mostre-nos seu grande conhecimento. Não tem que temer, exceto a ira de Deus, minha menininha. Então fale. Nosso Pai. Sim? E o que mais? Nosso Pai, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu solenemente lhe proíbo, criança, para que nunca mais fale o credo, a oração do Senhor ou os 10 mandamentos em inglês. Não precisamos mais ouvir. O pai será queimado. Mas por nossa grande compaixão e misericórdia, a viúva será poupada para prover esta prole, depois de termos ensinado a eles mais uma vez o caminho devoto da igreja. Tome as providências. Levem-no. William Tyndale concluiu a tradução do Novo Testamento em 1525. 15.000 cópias em 6 edições foram impressas e contrabandeadas em sacos de farinha, através de comerciantes para a Inglaterra, entre os anos de 1525 a 1530. As autoridades da Igreja Romana deram ordem para confiscar e queimar todas as cópias da tradução de Tyndale. Porém, eles não podiam parar o fluxo da entrada de Bíblias vindas da Alemanha para a Inglaterra. Até mesmo na Escócia, os mercadores escoceses estavam levando a Bíblia para o seu povo. O próprio William não podia regressar à Inglaterra, pois estava sendo buscado e tido como fora da lei. A leitura de seus escritos e tradução haviam sido legalmente proibidos. Contudo, ele continuou suas revisões e correções até que sua edição final do Novo Testamento foi cumprida em 1535. Com esta conclusão, Tyndale iniciou a tradução do Velho Testamento, porém, não viveu bastante a ponto de terminá-la. Você parece conhecer essa cidade melhor do que eu, Harry. Bom dia. O trabalho matinal faz muito bem. É para a glória de Deus. E pela graça de Deus. É Ele quem faz o trabalho se nós o deixarmos agir. E assim nós ganhamos o nosso pão. William, eu acho que foi roubado. Roubado? Onde? Eu não sei. Não faz mal, eu levava só alguns shillings. Só que eu ia pagar a sua refeição. Eu tenho dinheiro. Eu pagaria a refeição. Não, está proibido. Este convite foi meu. Talvez você me empreste o dinheiro que eu perdi. Claro. Pronto. Aqui está. Eu lhe pagaria assim que voltarmos, tá? Quando puder, Harry. Quando puder. Estou lhe devendo duplamente, William. Fuja! Harry! Fuja! Salve-se! Sim. Este é o homem. Levem-no. Em maio de 1535, Tyndale foi traído, preso e levado a um castelo perto de Bruxelas, onde ficou aprisionado por mais de um ano. Chegou o dia do julgamento de William Tyndale. Ele foi condenado à morte por haver colocado as escrituras na mão do povo inglês. William Tyndale,
O rei da Inglaterra tem queixas contra você por crimes cometidos em seu reino. Você foi preso e foi responsabilizado por heresias como estas. Primeiro, você sustenta que a fé se justifica sozinha. Segundo, você sustenta que acreditar no perdão dos pecados e aceitar a misericórdia oferecida no Evangelho é suficiente para a salvação. Terceiro, você declara que a tradição do homem não pode ajudar a alma. Quarto, você afirma que nem a Virgem, nem os santos suplicam por nós pessoalmente. E quinto, você defende que nem a Virgem, nem os santos deveriam ser invocados por nós. O que responde? Eu respondo com a consciência limpa diante de Deus e do homem, de que nunca sustentei, afirmei, declarei ou ofendi nada contrário ao propósito das Sagradas Escrituras de Deus. E disso, e apenas disso, me defendo. Você diria então que apenas a fé se justifica e não as obras? O fruto que cresce em uma árvore não faz da árvore boa ou má. Ele apenas nos faz saber se a árvore é boa ou se é má. E obras não fazem do homem bom ou mau. Elas apenas fazem ficar evidente a outros homens se aquele que realiza as obras é bom ou mau. O homem se reconcilia perante Deus apenas pela fé. E as obras não servem apenas para fazer que isso seja reconhecido diante dos homens. Esta é a questão do apóstolo Paulo. Como está escrito: pela graça sois salvos, pela fé. E isso não vem de vós mesmos. Este é um dom de Deus. Não pelas obras, para que nenhum homem se glorie. No dia 6 de outubro de 1536, ele foi estrangulado e logo após queimado na estaca em público. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Em nome de Jesus Cristo, sacerdotes católicos montaram um esquema gigantesco para matar todos os hereges na Europa. A heresia era definida da forma como Roma quisesse definir. E isso abrangia desde pessoas que discordavam da política oficial aos filósofos herméticos, judeus, bruxas e os reformadores protestantes. Em nenhum lugar nas Sagradas Escrituras, Jesus matou alguém que discordasse dele. Tampouco ensinou que seus seguidores fizessem isso. Nenhum dos apóstolos deu essa instrução no Novo Testamento. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas sim para salvá-las. Os inquisidores católicos levavam a vítima ao ponto da morte muitas vezes, e depois paravam a tortura, de forma que a vítima revivesse, e depois pudessem ser torturadas novamente. Durante a atuação da Santa Inquisição em toda a Idade Média, a tortura era um recurso utilizado para extrair confissões dos acusados de pequenos delitos até crimes mais graves. Diversos métodos de tortura foram desenvolvidos ao longo dos anos. Os métodos mais agressivos eram reservados àqueles que provavelmente seriam condenados à morte.
Francisco integra uma ordem religiosa com quase 5 séculos de história que foi fundamental na colonização do Brasil, os jesuítas, conhecidos como os soldados do Papa. Poderosa, a Companhia de Jesus despertou a ira de outras companhias e de reis no século XVIII. Por pressão deles, foi dissolvida. Quase desapareceu de novo, sob João Paulo II, preocupado com o envolvimento da ordem com a teologia da libertação. Mas em 2008, outro Papa, Bento XVI, reconheceu que não poderia abrir mão do exército de quase 20 mil jesuítas. 2 dias antes de deixar o cargo, nomeou o jesuíta e então cardeal Jorge Bergoglio para a cúpula da Conferência Episcopal Latino-Americana. E desde quarta-feira, são os soldados do Papa que estão no comando da Igreja. Fundados com uma inovação que não eram monges mendicantes, e sim como se fosse o braço armado de um exército que estão à frente da batalha. Há um quarto voto que os jesuítas fazem ao concluírem sua formação, que é a da obediência ao Papa nas missões. Toda vez que o Papa, diretamente ou através de nossos superiores, deseja nos dar uma missão, um encargo, uma tarefa à companhia, nós devemos estar bem preparados para obedecer, sem fazer perguntas, sermos imediatos e tentarmos fazer com o nosso coração o que o Papa pede. Por essa lealdade incondicional ao Papa, foram chamados soldados de Deus. Nas suas aulas passaram personalidades tão importantes como Descartes, Fidel Castro, Calderón de la Barca, Cervantes, entre outros. Atualmente, é a maior ordem religiosa católica masculina, com mais de 17 mil membros entre sacerdotes, estudantes e irmãos. Educam quase 3 milhões de alunos no mundo. Meninas, meninos, sabem que aquele que caminha sem deixar pegadas não serve para nada. Em meio a crises e escândalos no Vaticano, depois da renúncia de Bento XVI em março de 2013, Bergoglio tem novas esperanças de substituir o Papa, graças à sua imagem renovada. Depois de várias votações, aparece na sacada, transformando-se em Francisco, o primeiro Papa jesuíta da história. No século XII, o arcebispo católico Malaquias de Armagh, hoje conhecido como São Malaquias, entrou em transe. E viu uma fila de reinos papais a partir de Celestino II, o pontífice que reinava naquela época. Os nomeou e os identificou com um lema, desde o primeiro até o último, com bastante exatidão. O último era o número 112. Depois dele, seria o fim. Bento XVI era o Papa 111. Mas Malaquias não foi o único que associou a chegada de Francisco ao Vaticano com o fim do mundo. No século XVI, o médico e consultor astrológico Michel de Notre-Dame, mais conhecido como Nostradamus, previu a chegada de um homem de cor, com muito poder no século XXI, que anunciaria o fim dos tempos. Mas por que Francisco seria o Papa Negro? Para muitos, a resposta está na origem jesuíta desse Papa, e o relaciona com a cor da batina usada pelos membros da sua ordem. Outros vão mais além e falam da relação dos jesuítas com o poder. Através dos tempos, o superior dessa ordem foi conhecido como o Papa Negro pelo poder que tinha dentro da companhia. Poder que se estendia até aqueles lugares aonde os jesuítas chegavam para realizar sua tarefa evangelizadora. Isso muitas vezes inquietava os governantes daqueles reinos e países que viam nos jesuítas um perigo de um poder latente dentro do seu próprio poder. Foram muito questionados e criticados. Napoleão falou sobre eles em suas memórias e advertiu: os jesuítas são uma organização militar, não uma ordem religiosa. O objetivo dessa organização é o poder em seu exercício mais despótico, poder para controlar o mundo sob a vontade de um único homem. A Companhia de Jesus, que muitos interpretam como uma companhia no sentido militar da palavra, enquanto que para São Inácio era uma companhia de amigos, de companheiros de Jesus.
Hoje, um jesuíta está à frente da Igreja Católica. Francisco é o líder espiritual de 1 bilhão e 200 milhões de fiéis no mundo inteiro. Desde o início, o corpo de Cristo sofreu perseguições e derramamento de sangue. Satanás sempre esteve por trás tecendo calúnias e acusações, tramando traições e intentos malignos para deter a fé dos membros deste corpo. Porém, haverá um período singular na história da Igreja, onde uma grande perseguição sem precedentes, regido pelo governo mundial do Anticristo, acometerá todos os fiéis que estão sobre a face da terra. Esta será a grande tribulação profetizada por Cristo e que antecederá a sua segunda vinda. E será um período de grande tormento para toda a humanidade. Todos os que creem e vivem piamente em Cristo padecerão sob esta grande e última perseguição, que será comandada pela besta profetizada no livro de Apocalipse.